Então vamos lá, vamos começar a compreender, né? Como falar de dilúvio sem falar de Noé, né? Então quem foi Noé? Noé, em hebraico, significa descanso e alívio, ok? O nome dele significa descanso e alívio. Não por acaso, tá, irmãos? Noé foi escolhido por Deus para trazer descanso e alívio para a terra, tá? Nós vamos entender agora o que estava acontecendo lá nos dias de Noé, tá? Então, mais uma vez aqui, nós compreendemos o quanto o nome dos personagens bíblicos são proféticos, tá? Apontam para a característica, para o chamado deles, amém? Então vamos continuar aqui, ó. Algumas características de Noé. Ó. Noé foi um herói da fé, ele é até citado, né? Lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus, tá? Por que Noé foi um herói da fé? Porque a Bíblia mostra Deus falando apenas uma vez com ele, tá? E ele creu, obedeceu e executou. Você não vê nenhuma vez na Bíblia Noé perguntando para Deus como seria, tá? Um detalhe, nunca tinha chovido nos dias de Noé, tá? Aliás, até os dias de Noé, tá? Nunca tinha chovido. Deus falou para ele, vai chover. Ele não duvidou, construiu uma arca, ele creu. Por isso ele é um herói da fé, tá? Noé fez a diferença na sua geração. Ele não se corrompeu com o pecado da sua geração, tá? Então Noé fez a diferença, marcou uma geração. Noé foi um pai espiritual, isso aqui me marca muito na vida de Noé. Por quê? Além dele se manter puro, ele também guardou a santidade da sua família, né? A coisa mais linda que tem não é Noé entrando na arca, é Noé entrando na arca com a sua família. Ele conseguiu colocar a sua família no plano que Deus tinha dado para ele, né? Um plano louco aos olhos humanos, mas ele conseguiu inserir a sua família nesse plano, tá? Noé foi um pai espiritual. Por quê? Na minha concepção, o segredo da arca de Noé é que ela não tinha leme. O que é leme? É o volante de barcos, de navios, né? A Bíblia cita toda a construção da arca, mas não mostra um volante, não mostra um leme. Por quê? Não foi Noé que dirigiu, foi Deus. Quando você constrói algo para Deus dirigir, não tem como dar errado, tá? Então, Noé foi um pai espiritual. Ao mesmo tempo que ele colocou a sua família na arca, o controle não estava nas suas mãos, estava nas mãos de Deus. Por quê? Porque Noé permitiu Deus construir ele por dentro, tá? Alguns teólogos dizem que a construção da arca durou 120 anos, mas eu creio que não foi Noé que construiu a arca por 120 anos. Foi Deus que construiu o interior de Noé, né? Nesse período que ele estava construindo a arca, né? Então nós vemos quando Noé entra na arca um homem maduro espiritualmente, tá? Um homem que conseguiu trazer sua família, um homem que obedeceu cada detalhe que Deus falou. Certamente Noé é um herói da fé, né? É um personagem que tem muito a nos inspirar. Amém? Então, algumas características aqui de Noé para você, tá bom? E o que aconteceu lá na época de Noé? A corrupção humana, tá? Além da semente da serpente estar na terra multiplicando iniquidade sobre povos, culturas e nações, Satanás elaborou um plano maligno para destruir a semente da mulher, misturar o DNA de anjos caídos com o DNA da serpente. Isso está em Gênesis 6, verso 1, que diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, essa palavra aqui, filhos de Deus, tá? São os anjos caídos, tá? Repara a diferença aqui. Os homens, tá? Ó, filhos de Deus e filhas dos homens. São duas expressões diferentes, ou seja, a Bíblia está nos mostrando duas coisas diferentes aqui, tá? Porém, embora sejam diferentes, estão conectadas. Essas filhas dos homens não são homens da semente de Adão, são homens da semente da serpente, tá? Então, basicamente, a Bíblia está nos falando aqui, ó, os anjos caídos viram que as filhas de Caim eram bonitas. É isso aqui que está, tá, no texto original, ok? Daqui a pouco eu já vou comentar um pouquinho mais para você aqui, ó.
Então, os anjos caídos viram que as filhas de Caim, tá? Mulheres da semente da serpente, eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram, tá? No texto original, quando nós lemos em hebraico, irmãos, esse texto aqui de Gênesis 6, tem muitos princípios, muitos códigos poderosos, tá? Nesse texto aqui é muita coisa, então eu nem transliterei ele aqui para vocês, eu vou apenas citar, ok? A palavra aqui, filhas dos homens, tá? Como eu citei para vocês, são mulheres da semente da serpente. Então, são filhas dos homens caídos, filhas dos homens da semente da serpente. É isso que a Bíblia está falando. Ou filhas de Caim, ok? É essa genética maligna. Preste atenção, né? Como chama a atenção dos demônios, né? Dos anjos caídos. Eles observavam essas mulheres, tá? Por quê? Está conectado, ok? Está conectado à malignidade. O que está no DNA desses seres está na essência desses seres caídos. O que está no DNA desses homens, né, dessas mulheres da semente da serpente, está na essência desses anjos caídos. Por isso que eles viram, eles observaram essas filhas de Caim, ok? E o que que eles viram? Eles viram que elas eram bonitas. Isso aqui em hebraico, quando a gente estuda, tá? Você descobre que essa palavra aqui, bonitas, tem referência à sensualidade. É como se a Bíblia estivesse falando. Essas mulheres andavam com a carne à mostra, tá? Então, nós vemos que as filhas de Caim eram pessoas, como que eu posso falar, sensuais em pontos extremos, tá? O hebraico está nos falando que elas andavam com a carne à mostra, ou seja, elas usavam pouca roupa, né? Elas não tinham essa questão de sensatez no vestir, era uma questão muito vulgar, tá? Como nós vemos que está voltando pouco a pouco a acontecer no mundo, tá? Nós acabamos de passar por um período aí de carnaval, né? É isso que a Bíblia está falando, que chamou a atenção dos anjos caídos, tá? Então, nós vemos uma conexão aí, irmãos, de sensualidade, tá? Conectada com demônios. Isso chama a atenção de demônios, tá? Isso aqui abriria um leque grandioso para a gente mergulhar aqui, tá? Não é o caso hoje, tá? Talvez algum outro dia a gente fale sobre isso com vocês, mas existem muitos demônios agindo na nossa geração nessa área de sensualidade, ok? É uma área muito tênue aí que nós precisamos tomar cuidado, né? Saiu de moda a igreja falar, né, de sensualidade, de vaidade, né? A gente não vê mais os pregadores falando sobre isso, mas a Bíblia não mudou, tá, irmãos? O pecado continua gerando uma consequência. E aqui a Bíblia está mostrando, tá? As filhas de Caim andavam com a carne à mostra, chamou a atenção dos demônios e eles escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então a corrupção dos dias de Noé começou através do quê? As filhas de Caim começaram a se deitar com demônios. Elas começaram a procriar com demônios, anjos caídos, ok? Vamos ver então essa consequência aqui. Esse relacionamento, irmãos, essa mistura, né, genética de seres humanos da semente da serpente com uma energia angelical, tá? Gerou o quê? Nefilins. O que são nefilins? Gigantes, ok? Nós já entendemos, acho que foi na última aula, né? Nós já entendemos que a palavra nefilins significa gigantes no plural, ok? Então, a alteração genética ocasionada pelos anjos caídos gerou nefilins, diversas raças de gigantes sobre a terra, ok? E a Bíblia aqui nos comprova, Gênesis 6, verso 1, naqueles dias havia nefilins na terra, ok? E também posteriormente, quando os filhos de Deus, novamente os anjos caídos, possuíram as filhas dos homens, as filhas de Caim, e elas lhe deram filhos, tá? Quem foram essas pessoas? Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Muitas histórias aí que nós vemos como lenda, né? Nós vemos em filmes aí que apresentam super-heróis, na verdade foram reais, e a Bíblia nos prova. Eles foram os heróis do passado,
homens famosos, tá? O interessante, eu coloquei aqui algumas fotos para vocês, tá? Que os arqueólogos sempre encontram, tá? De tempos em tempos. Coloquei aqui uma foto antiga e uma foto atual. Eles sempre encontram ossos, fósseis, né? Desses gigantes, desses nefilins, tá? Você pode ver aqui o tamanho, ó, do crânio, tá? O tamanho desses ossos é provado cientificamente, tá, irmãos? Em algum momento da história existiram gigantes, nefilins, e a Bíblia nos mostra a história de alguns deles, né? Eglon, Golias, tá? Então, isso é um fato, tá? E o interessante é que quando nós estudamos a verdade bíblica, né? Essa palavra aqui, nefilins, tá? Quando nós estudamos no original, as interpretações judaicas tradicionais do livro de Gênesis afirmam que os nefilins não eram integralmente humanos, possuindo características cruéis e agressivas. Olha que interessante, irmãos. Tá? Quando nós estudamos, nós descobrimos que há provas que eles não eram integralmente humanos. Os estudiosos não conseguem achar a raiz de tanta maldade, de tanta crueldade, de tanta agressividade que tinha nesses gigantes. Eles não conseguem achar da onde vinha isso, tá? Quando nós estudamos a Bíblia, nós conseguimos entender. Da onde vinha isso? Do DNA caído deles, mistura de demônios com descendentes de Caim, né? O próprio DNA de Satanás. Essa mistura gerou pessoas gigantes e, além de serem gigantes, eram maldosas. Então, né, quando nós estudamos, né, muitos livros ali judaicos, nós descobrimos que os nefilins eles tinham prazer, alegria em atormentar as pessoas, os seres menores do que eles, tá? Realmente Satanás trouxe eles para a Terra, né? Através dessa mistura genética, para quê? Para perseguir realmente a semente de Adão, tá? Então, o que os nefilins faziam? Eles matavam as pessoas que vinham da descendência de Adão, as pessoas menores do que eles, tá? Eles estupravam mulheres, eles sacrificavam crianças a demônios, tá? Aí começou toda essa questão de Moloque, né? De sacrifício de crianças, tá? Eles construíam armas, né? Nós vemos um exemplo, a lança de Golias, né? A Bíblia fala que a lança de Golias era gigantesca, irmãos, tá? É como se fosse um tamanho de um prédio hoje, como nós conhecemos. Eles tinham prazeres em construir armas, em construir artifícios malignos. Para quê? Atormentar os filhos de Adão, os descendentes de Adão. Então, realmente, Satanás conseguiu colocar na terra seres para quê? Para perseguir a semente pura, a semente que contém o DNA de Deus, tá? Então, nós vemos aí como Satanás continuou nesse plano aí, investindo fortemente na semente da serpente, ok? E isso, irmãos, não parou, tá? Aqui nós vemos que eles começaram a destruir as obras de Deus na terra, tá? Certamente este foi o pior período na existência da humanidade, pois além de perverter o DNA humano, Satanás também usou estes seres caídos para perverter toda a criação de Deus. Então, ó, preste atenção. Disse o Senhor, o próprio Deus falando, tá? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ok? Então, repare que no texto anterior, Deus não afirmou que apenas o homem estava corrompido, mas também os animais e a natureza, fruto da hibridização genética. Antes da gente entrar nessa questão, eu quero que você imagine por um momento como Noé se sentia nessa geração, irmãos. Por quê? Infelizmente, o ser humano, né, ele sempre se volta para o mal, tá? A estratégia de Satanás foi o quê? Usar demônios com descendentes de Caim para gerar nefilins, gerar uma nova espécie humana na Terra, ok?
Mas apesar dos nefilins, apesar desses seres serem maldosos, apesar desses seres serem perversos, né, e perseguir o povo de Deus, o próprio povo de Deus acabou se prostituindo com esses seres. Então a história nos mostra que muitos humanos começaram a se relacionar com esses seres. As mitologias, né, tem esse nome, as mitologias nos apresentam diversas histórias, irmãos, que a Bíblia nos mostra esse período aqui que aconteceu, tá? Os filhos de homens ou de mulheres, né, comuns com esses seres são chamados na mitologias de semideuses. Humanos que se apaixonaram por seres que tinham um DNA angelical, um angelical caído de demônios, tá? Então aqui nós vemos o quanto Deus se entristeceu com tudo isso, tá? A ponto de Deus falar, ó, eu vou destruir da terra o homem que criei. Os homens, e aí Deus começa a falar, os animais, né? Aqui nós vamos entender, ok? Mas eu quero que você pense, em primeiro lugar, em Noé. Imagina Noé nessa geração. Noé era o único homem de estatura normal. Noé era o único homem que tinha uma só esposa. Noé era o único homem que tinha filhos normais, que não tinha filhos gigantes, né? Filhos corrompidos. Você consegue imaginar Noé nessa geração? Ele era o estranho. Ele era o anormal. Você percebe como nós estamos caminhando para voltar para ser como um dia de Noé, né? Hoje, se você fala, você mulher, eu sou submissa ao meu marido, você é a estranha, né? Se você fala, eu gosto de mulher, você homem fala, gosto de mulher, você é o estranho hoje. Você consegue perceber como o mundo está voltando para este lugar, tá? Então Noé era o estranho da sua geração, tá? E além dos homens e as mulheres perverterem essa imagem e semelhança de Deus, né? Perverterem essa questão que Deus criou, isso também foi ocorrendo na natureza. Você percebe aqui que Deus fala, é o próprio Deus falando, tá? Ó, eu vou destruir animais grandes, animais pequenos, aves do céu, tá? Arrependo-me de havê-los feito. Deus se arrependeu de ter feito esses animais. Por quê? A terra estava corrompida e cheia de violência, tá? Vamos começar a entender o que é isso, tá? Hibridização. Híbrido é todo e qualquer organismo vivo descendente de indivíduos geneticamente diferentes, ou seja, o híbrido é o produto do acasalamento entre indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo, se nós colocarmos uma onça e um elefante, né, para cruzar, o fruto daquele relacionamento, né, o fruto daquela relação sexual vai ser uma espécie híbrida. Por quê? São dois DNAs diferentes, duas essências diferentes, ok? Então, hibridização é uma mistura genética, tá? Foi isso que os nefilins começaram a fazer. Além de perseguir os filhos de Adão, eles começaram a perseguir também e a transmutar as obras que Deus criou, os animais, tá? Então, além de possuir um DNA impuro e contaminado, os nefilins também corromperam o DNA de toda a espécie criada por Deus, através da hibridização. Por isso que nós vemos aqui a fala de Deus, irmãos, ó, falando de animais, tá? Eu peguei aqui uma imagem para vocês dos sumérios, tá? Tem diversos desenhos em cavernas, né? Que as pessoas da época desenhavam, né? Aquilo que acontecia no dia a dia, tá? E tem centenas, né? De desenhos aí de quê? De seres híbridos, tá? De seres aqui, ó, que tem uma mistura genética, fazendo o quê? Contaminando DNAs. Então, eles pegavam DNA humano, colocavam desse lado, e pegavam DNA animal, DNA de sapo, DNA de cachorro, DNA de peixe, e colocavam desse lado. E eles misturavam esses DNAs, tá? E né, quando misturava esses DNAs, eles colocavam, eles injetavam, eles, como que eu posso falar aqui?
Eles realmente colocavam, né? Me fugiu aqui a palavra, eles penetravam esse DNA, essa é a palavra, eles penetravam esse DNA em uma espécie diferente. Para quê? Para ter três espécies aí híbridas, né? Essa é a palavra, perdão. Três espécies híbridas, ok? Essa mistura genética fazia, né, a fêmea ali, daquela espécie que foi penetrado nela esse DNA misturado, ela gerava um filho e esse filho era um ser híbrido, ok? Então, nós vemos aí muitas espécies hoje de animais que não fazem sentido. Não foi Deus que criou. Por quê? Isso é fruto da hibridização genética dos dias de Noé, tá? Então, nós vemos, irmãos, como muitas vezes, né, um sistema mente para nós desde o período que nós somos crianças, desde o período da escola. Por quê? Nós aprendemos que antigamente não tinha tecnologia, não tinha conhecimento tecnológico, porém isso é uma mentira. Por quê? Nós vemos que nos dias de Noé já haviam conhecimentos genéticos, tá? Prova disso é que os nefilins possuíam no seu DNA a energia de demônios. O que são demônios? Anjos caídos. Os anjos são seres inteligentes, porque eles mexiam com a energia do céu, tá? Então, nos dias de Noé, as pessoas eram muito inteligentes, só que voltadas para o mal, ok? Vamos ver então o fruto, né? O fruto aqui dessas espécies, tá? E um detalhe importante aqui, ó, essa hibridização, tá? Na época dos sumérios, os estudiosos apontam que essa mistura genética ocorria em templos consagrados a demônios, tá? Isso aqui é muito importante a gente destacar, porque naquela época, então, os nefilins já começaram a destacar o culto aos demônios, tá? Então, vamos ver os frutos aqui, ó. Um exemplo, o ornitorrinco. O que é o ornitorrinco? Ele tem bico de pato, ele amamenta e ele bota ovos. O que é isso? Uma hibridização genética, uma mistura genética. Não faz sentido um animal que tem três raças aqui misturadas nele, tá? Outro exemplo é a hiena, né? Ela tem uma face de cachorro, uma face de urso aqui, né? Pintas de onça, risada de humano e ela é canibal, ela come a própria espécie. O que é isso? Fruto de hibridização genética, tá? E aqui eu coloquei para vocês, né, alguns seres que diversas culturas, né, até hoje cultuam. Eu peguei aqui para você um exemplo do Egito, tá? O Egito sempre adorou, né, deuses híbridos, tá? Homens com o rosto de animais, como você pode ver aqui, tá? E hoje nós aprendemos que isso são lendas. Para quê? Para esconder a verdade. Só que a Bíblia nos mostra a verdade. Olha Deus falando aqui. Eu vou destruir os animais grandes, pequenos, aves do céu. Tudo que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque Satanás perverteu a identidade, o princípio que Deus colocou nos animais, tá? Os animais foram criados para ser espelho dos anjos, reflexo dos anjos. Por isso que Satanás mexeu nessa espécie. Por quê? Para fazer parecer com demônios, anjos caídos, ok? Ele perverteu esse princípio de Deus. Por isso desagradou muito ao coração de Deus, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês mais um animal, o porco, tá? Isso aqui que eu estou te passando é uma pesquisa da Inglaterra, que eles destacaram aqui novas descobertas científicas, tá? Acerca do porco, o que ele tem em comum com o ser humano. Preste atenção. O porco e o homem são quase idênticos. Sofremos das mesmas doenças, entre elas a obesidade, Parkinson, Alzheimer, infarto, derrames, etc. Tá? Tem muitas doenças que o porco tem e exatamente as mesmas doenças que o ser humano também tem. Fruto do quê? Essa mistura aqui, tá? Entre ela, a ciência, né? A ciência completou o mapeamento do DNA desse animal, tá? Isso aqui foi recentemente. E o sequenciamento genético revelou novas e inesperadas semelhanças com o gênero humano. Os cientistas não sabem, mas a Bíblia nos revela o código, né? Isso aqui surpreendeu, tá? Os cientistas, eles não sabem
explicar o porquê que isso acontece. Isso é fruto da hibridização dos dias de Noé, tá? E para a gente ver como isso é tão real, irmãos, começaram, né, a fazer já transplantes, né? Aqui está o primeiro caso, mas já aconteceram outros 4, tá? O primeiro transplante de coração de porco para um ser humano. Então eles começaram a pegar, né, órgãos do porco e passar para o ser humano. Por quê? São compatíveis, tá? Isso aqui é fruto do quê? Dias de Noé, hibridização, tá? Os demônios ensinaram isso aqui para os nefilins, para quê? Corromper a obra de Deus, tá? Então vamos avançar aqui. Uma prova disso, irmãos, na Bíblia, né? São os animais impuros. Os resquícios da hibridização antediluviana permanecem até hoje, através de animais que Deus permitiu entrar na arca, para quê? Para manter a cadeia alimentar, tá? Como isso permaneceu por muitos anos, né? Deus teve que permitir, né, alguns animais híbridos entrarem na arca, né? Um exemplo disso, alguns aqui que eu te mostrei, ó, tá? Por que que esses animais existem até hoje? A hiena, o ornitorrinco, né? O porco. Por quê? Por conta da cadeia alimentar. Como entrou, né, na alimentação, né, do próprio ser humano e também de diversos animais, Deus permitiu entrar na arca pela cadeia alimentar, tá? E aqui você vê, ó, Gênesis 7, verso 1. Olha a fala de Deus, ó. Isso aqui é muito claro, tá? Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, ó, os únicos que sobraram na terra com DNA puro, tá? Porque você é o único justo que encontrei nesta geração, tá? Noé era o único cabeça de família puro, o único justo, o único que tinha um DNA puro. Todas as pessoas da terra, todos os descendentes de Adão tinham se contaminado, tinham se relacionado com nefilins, com descendentes de Caim, com demônios. Todos tinham um DNA corrompido. Você consegue imaginar isso, irmãos? Tá? Bizarro isso aqui. Mas é a Bíblia, é um fato, tá? Preste atenção no que Deus continua falando, ó. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro. Preste atenção, irmãos. O próprio Deus aqui, ó, separa as espécies. Animal puro. O que isso está falando? Animal de DNA puro. Ou seja, Deus falou, Noé, pega 7 casais de cada espécie de animal que eu mesmo criei. São poucos animais que sobraram, irmãos, aqui nessa época que o próprio Deus criou. Todo o restante eram animais híbridos. Por isso que Deus falou, ó, pega 7 de animais puros, de DNA puro, que eu mesmo criei, macho e fêmea, para que eles procriem, e um casal de cada espécie de animal impuro. O próprio Deus falando. O que significa isso aqui? Eles são frutos de hibridização. Também macho e fêmea. Você consegue reparar a diferença? 7, o número da perfeição. 7 animais de DNA puro e aliás, 7 casais, né, de DNA puro e um casal de animal impuro. Por quê? Porque Deus queria que os seres que ele criou se procriassem muito mais, tá? E os animais de DNA impuro também se procriassem pela questão da cadeia alimentar, mas em proporção muito menor, tá? Então, irmãos, isso aqui fica muito claro, tá? Provando que os dias de Noé são dias de hibridização genética. Olha o nível que Satanás chegou, tá? Ele conseguiu corromper toda a espécie humana, toda a espécie de animais, toda a natureza que Deus criou. Ele estava destruindo a terra, pervertendo os princípios de Deus, ok? Por isso, irmãos, que na lei, tá? O que é a lei? A Torá, tá? Ali no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, ali principalmente quando você vê Moisés trazendo a lei, né, para os judeus, você vê que Deus proibiu Israel, Deus proibiu os judeus de se alimentar de animais impuros. Por isso que Deus proibiu, tá? Por quê? Porque Deus não queria que eles contaminassem o DNA deles, ok?
Então, nós entendemos aqui a verdadeira causa do dilúvio. Nos dias de Noé, irmãos, não eram pecados, né, normais, podemos falar dessa forma, tá? Não era mentira o pecado, não era não ir na igreja, coisa simples, não. Embora não exista um grau de pecado, Satanás era os próprios demônios, os próprios seres que tinham em seu DNA origens, né, malignas, tá? Princípios luciferianos, né? Esses próprios seres que estavam pervertendo a terra, tá? Então, Satanás conseguiu avançar com esse plano maligno através da semente da serpente, os descendentes de Caim, né? Que geraram Nefilim sobre a terra. Isso durou durante 1656 anos, tá? Olha o tanto de tempo que Satanás conseguiu arrastar esse plano maligno, tá? Por isso que Deus teve que intervir. Faz sentido? Por isso que veio o dilúvio, tá? Então ele corrompeu grande parte da genética da criação de Deus, tá? Deus notou, irmãos, que a longo prazo isso iria gerar a destruição da terra do modo que ele criou, tá? Não existiriam mais pessoas puras, não existiriam mais pessoas bondosas, não existiria mais o amor na terra, tá? Os animais todos estavam sendo violentos, porque a essência desses animais era maligna, tá? Então você imagina aí o leão como nós conhecemos hoje, né? O leão já não é um animal que dá para você domesticar ele. Imagina o leão nos dias de Noé. O leão que tinha um DNA contaminado, né? O leão já é um animal feroz, o leão já é um animal violento. Imagina isso em proporção 100 vezes maior. Dá para imaginar a violência que tinha na Terra, né? Pessoas maldosas, animais maldosos, tudo contrário ao princípio de Deus, tá? Por isso, não tinha outra opção a não ser Deus resetar a Terra, trazer um reset mundial através do dilúvio, ok? E a Bíblia nos mostra isso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Não tinha pessoas boas, irmãos. Só sobrou Noé, tá? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, tá? Então, nós temos que entender, irmãos, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Mas a contaminação genética foi a principal causa do dilúvio sobre a Terra, tá? Então, dias de Noé tem a ver com genética humana, tem a ver com DNA, ok? Por conta disso, veio o dilúvio sobre a Terra, tá? Agora eu quero comentar com você essa frase aqui, para mim é uma das frases mais tristes da Bíblia, tá? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Para mim, esse é um dos versos mais tristes da Bíblia. Tá? Vamos comentar isso aqui. Qual que foi o castigo sobre a corrupção humana? Como Deus castigou o ser humano, né, por ter se contaminado com essas questões aqui? Apesar do dilúvio causar uma intervenção no plano de Satanás, através da semente da serpente, o seu principal objetivo foi castigar os seres da semente da mulher. Ou seja, embora Deus estava trazendo o dilúvio para trazer uma intervenção divina, né, sobre o plano de Satanás, o principal objetivo do dilúvio, irmãos, não era destruir, né, os nefilins, os animais impuros, parar com a violência desses seres. Não. O principal objetivo do dilúvio foi castigar os seres humanos, matá-los. Por quê? Porque eles se contaminaram com as iniquidades luciferianas, ok? Deus ficou muito triste por ver o ser que ele criou, né? Bonito, belo, né? Com princípios eternos, sabe? Com amor, com carinho, né? Com bondade no coração, se contaminando com seres perversos, violentos, sanguinários, né? Isso cortou o coração de Deus.
ao ver a sua obra-prima, a sua obra criada ali, a sua obra mais preciosa, se contaminando com o mal, tá? E aqui, ó, fica claro isso em Gênesis 7, verso 4. Preste atenção. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Essa frase aqui, ó, os seres vivos que fiz, dá uma total diferença no texto, irmãos. Por quê? Deus está falando que o dilúvio não é para destruir nefilins. O dilúvio não é para destruir animais sanguinários. O dilúvio não é para destruir os filhos de Caim. O dilúvio é para destruir os seres humanos que Deus criou. Qual foi o ser humano que Deus criou? Do pó da terra, que Deus formou com as suas mãos. Os descendentes de Adão. Foram esses seres que Deus criou. Então, o coração de Deus doía, tá? Pela questão não de Satanás, não desses seres malignos. Deus conhece a essência deles. Mas o coração de Deus doía por conta de nós, seres humanos. Você tem que entender isso, tá? Você pode achar uma heresia o que eu vou falar, mas é bíblico. O coração de Deus dói quando o ser humano escolhe o pecado. O coração de Deus dói quando o ser humano escolhe a maldade. Por quê? Porque Deus nos ama tanto, irmãos. João 3,16. Que ele deu tudo que ele tinha, que era o seu Filho único, por amor a nós. Tá? É Bíblia. Isso cortou-lhe o coração. Tá? O coração de Deus dói quando o ser humano, o ser que ele criou, se contamina com a maldade. Ok? Então, o coração de Deus nunca se surpreendeu com a maldade dos anjos caídos. Isso tem que ficar claro, irmãos. Tá? Deus não se surpreende com o maldoso fazendo mal. Mas Deus se surpreende com o ser que ele criou para ser bom, fazendo mal. Por quê? Porque não é essa essência que ele colocou no nosso DNA. Não foi para isso que ele nos criou. Ok? Então, Deus não se surpreende com os anjos caídos, com os demônios, né, com os descendentes da semente da serpente, com os filhos de Caim, né? Por quê? Estes já possuem o mal em seus interiores, né? O interior desses anjos, o interior desses seres, né, são malignos, irmãos. Porém, o coração de Deus sempre se entristece ao ver os seres humanos pecando e se afastando do seu propósito original, tá? Gênesis 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E isso cortou-lhe o coração, tá? Então, o castigo sobre a corrupção humana, né, foi o dilúvio, ok? Então, o ser humano pecou contra Deus, o ser humano começou a se relacionar com demônios, começou a adorar demônios que os nefilins começaram a apresentar, tá, para a terra, né, para os seres humanos, tá? Não é à toa que até hoje existem religiões que adoram a lua, que adoram o sol, que adoram planetas, a astrologia, os signos. Quem apresentou isso para o ser humano? Como que o ser humano olhou para o sol, que ele sabia que foi Deus que criou, e começou a adorar uma obra, né? Uma obra que Deus criou. Como que ele começou a adorar isso? Quem ensinou isso para o homem? Os nefilins, tá? Então o ser humano se abriu o coração para os ensinos que os nefilins começaram a trazer. Isso cortou o coração de Deus. Por isso, o castigo de Deus sobre os seres humanos foi o dilúvio. Todos morreram, só sobrou Noé e sua família, 8 pessoas. Por isso que o número 8 é o número de reinício, tá? É o número da aliança com Deus, número 8, tá? Representando a vida de Noé, ok? Agora eu quero ver com você, isso aqui é um assunto muito importante, tá? E eu preciso que você preste muita atenção para que a gente monte um fundamento aqui concreto, ok? Um fundamento sólido aqui, para que a gente consiga caminhar, né? Principalmente em Apocalipse, dentro de alguns princípios e valores, ok? Então, isso aqui que nós vamos aprender agora
tem total conexão com os últimos dias, ok? Isso aqui você precisa compreender, tá? Então preste bastante atenção. O castigo de Deus para os seres humanos foi o dilúvio, ok? Mas para esses seres, irmãos, os seres híbridos, né? Lembrando que o que é uma hibridação? Espécie contaminada, ok? Então, um filho de demônio, né? Uma espécie que está contaminada aí, demônio com descendente de Caim, o que é o caso dos nefilins, são seres híbridos, ok? É um humano com anjo caído, o mesmo caso de Caim. Eva, um ser humano com um dragão, né? Hibridização, um anjo caído. Caim era um ser híbrido, ok? Então, o castigo de Deus para os seres humanos foi o dilúvio. Mas no caso dos seres híbridos, foi uma intervenção. Então a questão é: qual é o castigo de Deus para esses seres? Qual foi o castigo de Deus? Se o castigo de Deus para o ser humano foi exterminá-lo da terra, tá? Através do dilúvio, Deus matou todos os seres humanos dos dias de Noé, certo? Qual foi o castigo para os nefilins dos dias de Noé? Vamos compreender essa questão com fundamentos bíblicos. Preste atenção, irmãos. Eclesiastes 12, verso 6. Tá? Diz assim: lembre-se dele, lembre-se de Deus, antes que, verso 7 vai nos falar, o Espírito volte a Deus que o deu. Tá? O que esse texto aqui está nos falando? Que Deus deu o Espírito para o ser humano. Ok? O ser humano, você tem que entender isso. Nós, seres humanos, somos os únicos seres que possuímos espírito, ok? Nós somos os únicos seres trinos da Terra. Nós possuímos corpo, alma e espírito, ok? O corpo, Deus formou, ok? Deus formou do pó da terra. O espírito e a alma vieram quando Deus assoprou nas narinas de Adão, ok? Então, nós seres humanos possuímos espírito, porque Deus nos deu esse espírito, ok? Então, irmãos, a Bíblia nos ensina que é Deus quem concede o espírito aos seres humanos. Quem não tem o ruach de Deus, quem não tem o sopro de Deus nas narinas, né, não possui espírito. Um exemplo disso, animais. O seu animal de estimação, ele não possui espírito, ok? Ele possui corpo e alma, tá? Se você tem um cachorro, ele tem uma alma. O cachorro, ele vai sentir medo, né? Que isso? São emoções, são sentimentos. Aonde estão os sentimentos? Na alma do homem, ok? Na alma desse ser. A alma também é trina. A alma possui mente, vontade e emoção. Todo animal possui uma mente. Ele tem pensamentos, ele sonha. Todo animal possui vontade, ok? E todo animal possui emoção. Ele chora, ele sente as coisas, ok? Ele possui uma alma, mas ele não possui espírito. Espírito é o que nos conecta a Deus. O seu cachorro nunca vai ter um sonho profético. Ele nunca vai ter uma revelação. Por quê? Ele não tem espírito, ok? Então, a alma liga o corpo à terra. Todo ser terreno, ele tem uma alma, ok? Mas o espírito liga a alma a Deus, ok? Então, todo ser sem espírito não tem como obter conexão com Deus, certo? Então, aqui é a questão dos nefilins, desses seres híbridos. Deus que criou os nefilins, eles vieram de Deus? Não. Os nefilins na Terra foi um plano maligno. Satanás que trouxe esses seres para a Terra. Como? Através de um relacionamento sexual de demônios, anjos caídos, com mulheres descendentes de Caim. Deus não está nessa história. Então,
esses seres não possuem espírito, correto? Eles não têm conexão com Deus, ok? Eles são como animais, por isso que os estudiosos, né, eles não têm noção disso, mas é por isso aqui, ó, que eles estudam e eles só conseguem ver no DNA e principalmente na essência da história dos nefilins que eles eram cruéis e agressivos. Eles tinham características cruéis e agressivas. Por quê? Eles eram como animais irracionais, tá? Nós estudamos isso no período escolar, né? Como se fossem homens da caverna. Você se lembra disso que você estudou? Né? A Bíblia nos mostra quem são esses seres, nefilins. Não é uma evolução, irmãos, muito pelo contrário, né? É o processo contrário, realmente. Deus criou um ser perfeito, Adão, com um DNA perfeito. E aí foi diminuindo. Adão pecou, Eva pecou. Eles foram transformados à imagem e semelhança da serpente. Mesmo assim, Deus veio e colocou pele sobre eles. Eles continuaram a vida. Chegou nos dias de Noé, começou a nascer nefilins, pessoas burras em sua essência, pessoas burras para o mundo espiritual, que em relação à conexão com Deus. Foi o contrário, essa evolução que a gente aprende, né? O processo da evolução humana é o contrário, irmãos. Eles colocam como se hoje nós fôssemos o auge. Muito pelo contrário. O auge foi no princípio. Adão é o auge. Faz sentido? Então, esses seres da caverna, homens que não tinham casas, né? Que não tinham educação, né? Que não tinham essa questão aí de conexão com o mundo real, né? Que eles tentavam fazer tudo da sua própria forma, fazer fogo como eles queriam, né? Porque os nefilins negligenciavam tudo que vinha de Deus. A essência deles era maligna, ok? Então, essa historinha aí de evolução, a Bíblia nos mostra que é uma mentira. Quem são esses homens da caverna? Nefilins. Por quê? Eles agem como animais selvagens, porque eles não possuíam espírito. Eles não tinham conexão com Deus, somente corpo e alma. Exatamente como animais, seres irracionais. Ok? Então, o castigo divino para os seres híbridos, vamos entender agora. Os nefilins e os descendentes da serpente, né, os filhos de Caim, eles não possuem espírito, portanto, não podem se conectar com Deus. Isso aqui nós já compreendemos. Então, se esses seres não possuem espírito, quando o dilúvio veio sobre a terra, exterminando-os, certo? O dilúvio veio, e embora eles não possuam espírito, eles morreram ali afogados, certo? Para onde foram as suas almas? Eu te pergunto. Para onde foi a alma dos nefilins? Se eles não possuem espírito, a alma deles foi para o céu ou para o inferno? Pense aí um pouquinho. Deixa eu te dar um minuto para você pensar. Eles não possuem espírito, certo? Nós já entendemos. Eles são seres irracionais, como animais. Para onde foi a alma deles quando eles morreram em corpo? Eles foram para o céu ou para o inferno? Pense aí um pouco. Quem está aqui ao vivo, se quiser comentar, eu só quero que você pense nessa questão. Pense aí um pouco. Para onde eles foram? Você saberia essa resposta? Vamos lá. Eles não possuem espírito, certo? Portanto, eles não podem se conectar tanto ao céu quanto ao inferno. Por quê? Em ambos lugares, não é o corpo e não é a alma que vai, é o espírito. Lembre-se disso, tá, irmão? Isso aqui é uma bagunça no meio evangélico, a gente vê muita bizarrice sobre esse assunto, mas a Bíblia é clara. O espírito, tá? Liga a alma a Deus, tá? Não é a alma que possui um espírito, é o espírito que possui uma alma. Ok? Quando Deus assoprou sobre as narinas de Adão,
veio o espírito conectado à alma, tá? Os nefilins tinham somente alma, não tinham espírito, ok? O mundo espiritual, por si só, já se fala. O céu é o quê? Espiritual. O inferno é o quê? Espiritual. O que vai para o céu ou para o inferno? O espírito. E esse espírito carrega a alma, ok? Da pessoa. Por isso que, em certos momentos, né? Não vou entrar nessa questão, tá? É isso que você precisa entender. O espírito carrega a alma, ok? Então, é isso que você precisa entender. O seu espírito tem uma alma, ok? Se você vai para o céu, a sua alma é ativada ao padrão celestial, ok? O que manda em você? O seu espírito, tá? Agora, por isso que a Bíblia fala que no céu não vai ter lágrima, né? Você não vai sentir tristeza, porque a sua alma não é como aqui na terra, né? Você não vai chegar lá, ver aquele parente seu que faleceu, se emocionar, chorar. Não, a sua alma não vai ser terrena, não vai ser a mesma, não vão ser as mesmas emoções da terra. A sua alma é tanta glória que há nos céus que a sua alma é totalmente inundada pelo padrão celestial. Por quê? O que manda em você na terra é a alma, até o momento que você se conecta a Deus e isso muda. Aí você é guiado pelo Espírito, Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ok? Esse é o padrão de Deus para o homem. Um ser que está desligado de Deus, o que manda nele? A alma, tá? Então você chega no céu, o seu espírito comanda a sua alma. Você reage de forma espiritual. Quando você vai para o inferno, o seu espírito está lá, ok? E a sua alma reage ao ambiente do inferno, ok? Agora a questão, os nefilins, eles não têm espírito para entrar em ambos locais. Então, para onde eles foram? Nem para o céu, nem para o inferno. Os seres caídos, os seres híbridos, os nefilins, os descendentes de Caim, eles não foram condenados nem ao céu, nem ao inferno, mas permanecem na terra esperando o juízo final. Tá? Lá em Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre a condenação desses seres. Nós iremos compreender isso no nosso módulo 2, ok? Vamos ler aqui como Gênesis nos mostra isso. Ó. Agora, amaldiçoado é você pela terra. Para quem é esse decreto de Deus aqui? O próprio Deus falando para Caim, tá? A maldição de Deus sobre Caim é: você é amaldiçoado pela terra. A sua maldição é estar conectado com a terra. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Essa é a sua maldição. Você vai ser um fugitivo, um errante pelo mundo, tá? Daí nasceu, irmãos, a expressão almas penadas. Ok? O que nós conhecemos popularmente como almas penadas não são pessoas comuns, descendentes de Adão que morrem, tá? Essas pessoas que morrem, ou elas descansam em Deus, né? Elas descansam no Senhor no céu, ou elas vão para o inferno, tá? Parábola do rico e do Lázaro, né? Se eu não me engano é Lucas 16, né? Que está essa parábola agora, não vou me lembrar ao certo aonde está exatamente, mas Jesus falou ali, não era, aliás, perdão, eu falei agora errado, né? Não é parábola. Jesus, toda vez que contava uma parábola, ele começava falando, certa vez aconteceu isso, certo? Começando uma parábola. A história do rico e do Lázaro, não. Ele começa falando como se fosse um fato que estivesse acontecendo no momento. Jesus viu o mundo espiritual. Aquela história é real. Ele viu o rico, certo? E ele viu o Lázaro. Estava acontecendo em horário real ali o que Jesus estava falando, irmãos. Tá? Tanto que a Bíblia fala que Jesus desceu quando ele morre, né? E ele ressuscita. A Bíblia fala que Jesus, Efésios 4 fala que Jesus desce até o inferno para tomar a chave da morte. Você se lembra desse texto? Então, o inferno é real, tá? Quem morre agora, nós que somos descendentes de Adão, nós que somos
possuímos, né, esse DNA que veio de Deus, né, que o próprio Deus formou, se nós morrermos agora, ou nós vamos descansar no Senhor automaticamente, você piscou, você vai parar no céu, ou você vai parar no inferno, ok? Agora, os descendentes de Caim, não. Eles, quando eles morrem, a alma deles fica perambulando pela terra, ok? Então, é mais uma mentira aí que Satanás criou, tá? Essas almas penadas, como nós conhecemos, não são de pessoas comuns, são de seres descendentes da serpente. Essa é uma maldição de Deus sobre eles, ok? Todo descendente da serpente que morre em corpo permanece em alma perambulando pela terra, tá? Olha aqui, mais uma vez eu vou citar esse texto, ó. Deus falando claramente, irmãos, na Bíblia, tá? Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Deus não fez os nefilins. Deus não fez os descendentes de Caim. Então eles não vão desaparecer da terra. Eles morrem em corpo, mas em alma eles continuam perambulando pela terra, ok? O castigo de Deus para os seres humanos, morte. Esses seres ou foram para o céu ou para o inferno, tá? Certamente, infelizmente, para o inferno. Mas o castigo para os seres híbridos, descendentes da serpente, se tornarem almas penadas, ficarem perambulando pela terra, tá? Tanto que você vê, irmãos, que Hollywood, né, sempre faz filmes assim, mostrando, né, pessoas que continuam, né, encarnando sobre a terra, né? Eles usam esse termo aí, tá? E esses seres, eles não aguentam mais viver. Você vê que nos filmes é apresentado como se fosse uma maldição. Por quê? É um fato, tá? É uma maldição de Deus sobre esses seres, tá? Ficarem perambulando pela terra. E eu quero me aprofundar com você nesse assunto, ok? A Bíblia chama essas almas penadas, como é conhecido, né, no vocabulário popular, a Bíblia chama essas almas penadas de espíritos imundos, ok? Até aqui tudo bem, irmãos? Vocês que estão aqui ao vivo, eu vou me aprofundar aqui agora em um assunto. Então, eu só quero saber se para vocês tudo bem, vocês compreenderam essa questão aqui, tá? Os nefilins, eles não possuíam espírito. Os filhos de Caim não possuíam espírito. Portanto, quando eles morrem, eles não vão nem para o céu, nem para o inferno. Eles ficam perambulando pela terra, as almas deles, ok? Nós vamos nos aprofundar nisso agora. Só queria ver se vocês que estão aqui, se está tudo certo, vocês estão compreendendo? Acredito que sim, né? Não apareceu aqui nenhuma dúvida. Então, vamos seguindo. Vamos lá. Então, vamos se aprofundar nisso aqui para a gente entender, tá? Almas penadas, então, é o vocabulário popular, tá? Como é falado aí dessa questão. Mas vamos entender a questão bíblica, tá? Então, essas almas penadas, a Bíblia chama de espíritos imundos, ok? Lucas 4,33, o próprio Jesus se depara com um desses seres. Na sinagoga havia um homem possesso de um espírito imundo, ok? Esses seres, tá? Os espíritos imundos, eles são diferentes de demônios, tá? O que são demônios? Anjos caídos. Pois a todo momento ficam perambulando sobre a terra, procurando uma presa para possuir, tá? O próprio Jesus nos fala sobre isso em Mateus 12:43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí, ou seja, para o corpo desse homem. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E encontrando,
passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. O próprio Jesus nos falando sobre espíritos imundos, ok? Vamos nos aprofundar nisso aqui, irmãos. Ó, no dilúvio, os espíritos imundos tiveram seus corpos petrificados. Por isso procuram a todo tempo um corpo para habitar. Os nefilins da época de Noé, tá? A Bíblia nos fala ali, irmãos, tá? Deixa eu achar o texto aqui, a gente já volta lá. Falando sobre os nefilins. Aqui, ó. Naqueles dias havia nefilins na terra, certo? E eles foram os heróis do passado, homens famosos, tá? Essa palavra nefilins aqui não é uma espécie de gigantes, mas está falando sobre todos os gigantes que existiram na Terra, ok? Então existiram diversas raças de gigantes, irmãos. Gigantes que simplesmente eram grandes, gigantes que tinham 6 dedos, que é o caso de Golias, né? Gigantes que possuíam 2 cabeças, gigantes que possuíam 4 braços. Muitas das histórias que mostram nas mitologias, que tem esse nome de mito, né, para ir roubando, né, essa questão aí dessa lacuna bíblica, tá? A Bíblia nos mostra essa época que aconteceu tudo isso, ok? E dentre tantas raças de gigantes, existiram gigantes de pedra, tá? Por isso é que eu destaquei para vocês esses seres, tá? No dilúvio, eles morreram afogados e o corpo deles, pedrificado, né? Ficaram, tá? Na terra. Aqui, ó, você pode notar que muitas montanhas, tá? Muitos montes possuem, tá? Características humanas e de animais. Essa questão aí da hibridização. Eu destaquei aqui para você, ó, um elefante, tá? É certo que muitas montanhas os próprios homens esculpiram, certo? Porém, eu peguei aqui para vocês montanhas que elas de fato são assim, tá? Você pode ver aqui, ó, rosto de trolls, tá? Que inclusive a Netflix, né, lançou um filme recentemente sobre esse assunto. Se você quiser ver, o nome é Troll, tá? Você pode ver isso aqui que eu estou te falando. Isso não é ficção, aconteceu nos dias de Noé, tá? Inclusive esse filme aqui da Netflix aponta para o texto aqui que eu destaquei em Apocalipse, tá? Eles estão destacando como vai ser a grande tribulação nesse filme aqui. Você pode ver aqui também, ó, tá? Rosto humano, rosto animal, tá? E aqui, olha que interessante, a Bíblia nos mostrando, ó, todas as ilhas e montanhas fugiram e não mais os acharam. Esse texto aqui está no período da grande tribulação. A ira de Deus caindo sobre a terra é tão grande que esses seres vão despertar na grande tribulação e fugir. A Bíblia está falando que ninguém mais vai achar ilhas e montanhas na grande tribulação, quando a ira de Deus cair sobre a terra. Tá? Para você ver o quanto vai ser grave o período da grande tribulação. Tá? Então, esses seres aqui, essas montanhas vão despertar e vão fugir. É isso que a Bíblia está falando. Tá? Então, por que nós estamos mostrando isso aqui para vocês? Para te mostrar que os nefilins, né, estes seres, eles perderam o seu corpo. Por quê? Eles morreram no dilúvio, morreram afogados. Então, o corpo deles ficou na terra, mas a alma deles perambulando pelo mundo, ok? Então, vamos entender essa questão aqui, porque há muita bagunça, irmãos, teológica, tá? Envolvendo essa nomenclatura correta de batalha espiritual, tá? Quando o assunto é batalha espiritual, muito se fala sobre demônios e pouco se entende sobre espíritos imundos. Por quê? Porque há pouco conhecimento bíblico acerca do que nós estamos passando aqui para vocês, ok? Então vamos entender isso aqui. Há uma bagunça teológica envolvendo diversas questões de batalha espiritual no seio da igreja. Dentre tantas, houve um ensino incorreto compartilhado por centenas de anos acerca dos anjos caídos, tá? Em diversas escolas bíblicas e teológicas,
ocorreram um falso ensino de que seres humanos podem chegar ao estágio de possessão dos anjos caídos. Isso é um grave erro bíblico. Os anjos caídos possuem corpos espirituais. Diversos profetas na Bíblia, irmãos, viram os corpos de serafins, de querubins, viram as quatro faces, né? Viram as asas, viram eles com tenaz na mão, né? Isso fala da energia do céu que eles movimentam, tá? Então, eles possuem corpo, certo? Anjos possuem corpo. Como que eu que possuo um corpo vou acessar outro corpo? Eu já tenho um corpo. Isso não faz sentido. Então, anjos e anjos caídos, eles não possuem ninguém. Qual que é o poder que eles têm? Influenciar. Vou te dar um exemplo. Isaías capítulo 6. Isaías vê ali o trono de Deus, ele vê os serafins voando e ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. O que o serafim faz? Pega uma tenaz e passa na boca dele. Correto? Para quê? Para que os lábios dele sejam santificados. Ok? Essa é a função de um anjo. Influenciar. A influência do serafim santificou os lábios de Isaías. Ok? O acesso que Ezequiel teve, lá em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 12, né, que ele tem uma experiência ali com querubins, com seres viventes, a experiência só de Ezequiel ver aqueles anjos, a energia, a glória de Deus, como nós conhecemos, né? A glória de Deus transformou Ezequiel, ok? Então, esse é o poder de um anjo. Qual que é o poder de um anjo caído, conhecido como demônio, né? Qual que é conhecido dessa forma, tá, irmãos? Vamos manter assim para não ter tanta informação aqui, tá? Então, conhecido como demônios, né? Qual que é a função de um anjo caído? Te influenciar para o pecado. Se um anjo de Deus tem o poder de te santificar, um anjo caído tem o poder de sujar com o pecado. Então, a função de um anjo caído se o anjo de Deus purifica os seus lábios, a função de um anjo caído é fazer com que os seus lábios sejam sujos pelo pecado. Ele faz com que você fale palavrão, ele vai lançando sementes, setas, né? Como o apóstolo Paulo fala, para que você caia no pecado, ok? Então, a função de demônios, anjos caídos, é influenciar a mente humana, a boca humana, as mãos humanas, os olhos humanos, entendeu? Essa é a função de um anjo caído, influenciar, através de uma energia. Os anjos de Deus, a glória de Deus. Os anjos caídos, essa energia pode ser uma música, um filme, um local, um ambiente, um olhar, ok? Um tocar. Eles querem influenciar os seres humanos, porque eles não podem possuir os seres humanos, porque eles têm um corpo. Eles não perderam o corpo, ok? Então, os anjos caídos possuem corpos espirituais, portanto, não podem abandoná-los para habitar outro corpo. Então, anjo caído, demônio, não entre ninguém, tá? Eu estou falando dessa linguagem demônio, que é como nós aprendemos, né? Aí na igreja, tá? Então, o próprio termo endemoniado, né, como é traduzido até mesmo na Bíblia, em português, está incorreto. Por quê? Demônios, se nós entendemos que demônios são anjos caídos, né, eles não entram em ninguém, ok? Então, vamos entender isso aqui, ó, hierarquia espiritual. O exército maligno é muito bem organizado, tá? Por Satanás, através de hierarquias. Efésios 6:12, o apóstolo Paulo teve essa revelação. Ele começa a falar aqui, ó, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Então, aqui ele começa a falar, ó, principados, né, príncipes, querubins caídos, potestades, né, são como se fossem os serafins, né, príncipe das trevas deste século, são anjos que agem, anjos caídos que agem por tempos, por estações. Tá vendo que ele está determinando um período de tempo?
tá? Tudo isso é uma hierarquia espiritual, ó. Hostes espirituais, tá? Uma hierarquia espiritual, ok? Então, o apóstolo Paulo veio trazendo a hierarquia, tá? Dessa questão aqui, ok? Então, na hierarquia do exército das trevas, os espíritos imundos se sujeitam aos demônios, que são os anjos caídos. Os anjos caídos mandam nos espíritos imundos, ok? São os chefes dos espíritos imundos, ok? Existem aí até pessoas, né, que acreditam que um espírito imundo, quando ele perde o corpo de uma pessoa, quando alguém vai lá e expulsa um demônio, né? Um demônio, um espírito imundo, né? Como nós conhecemos. Ele expulsa o espírito imundo daquele corpo, né? Esse espírito imundo ele vai apanhar, ele vai sofrer consequências dos anjos caídos. Tem pessoas que acreditam nisso. Por quê? Isso é um fato. A Bíblia mostra que os espíritos imundos se sujeitam aos anjos caídos, ok? Então, vamos entendendo essa questão. Possessão demoníaca. O termo endemoniamento, na verdade, é uma possessão de espíritos imundos, tá? Eu gosto dessa palavra aqui, tá? Não existe endemoniamento. A questão é possessão, tá? Então, essas traduções estão todas erradas, ok, irmãos? Por quê? Se nós entendemos que demônios são anjos caídos, ninguém fica endemoniado. Todo mundo que chega nesse estágio, né, na verdade está possesso, tá? Você pode reparar que principalmente os textos que Jesus está diante de pessoas nesse estágio, aparece ali o termo possessão, ok? Por quê? Possessão de espíritos imundos, tá? Pois estes são os que a todo momento estão procurando um corpo para habitar, tá? Então, os espíritos imundos, como os corpos deles foram petrificados, eles perderam o corpo, os corpos, né? No dilúvio, eles estão procurando um corpo para habitar, tá? Por isso que quando nós tratamos a questão de batalha espiritual, tem muito essa questão de cura na alma. Por quê? Uma pessoa que concedeu acesso a um espírito imundo, o que o espírito imundo é? Você lembra? Eles são almas penadas. Eles não possuem espírito. Então, aonde que o demônio vai destruir a pessoa? Na alma. Ok? Então, por isso que quando uma pessoa é liberta de espíritos imundos ou de demônios, como até hoje nós aprendemos de uma forma errada, né? Quando uma pessoa é liberta, começa um estágio de cura. Então, é isso que nós precisamos entender, irmãos, tá? Cura e libertação não é para ímpio, é para cristão. Por quê? Quando você é ímpio, você está dominado por espíritos imundos. Você concede diversas portas, diversos acessos para que os espíritos imundos acessem o seu corpo. A bebida, o cigarro, a promiscuidade, a fornicação, a pornografia, a ira, a inveja, a fofoca. Quando você é ímpio, quando você não está com Deus, tudo isso são portas que você abre para os espíritos imundos acessar a sua alma. Quando você está com Cristo, a Bíblia fala que nós somos libertos, correto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você é liberto dos espíritos imundos. Agora começa um processo de santificação, de cura, ok? Cura e libertação é para cristão, tá? Então é esse processo que a gente precisa passar. Por quê? Todo esse processo que nós passamos antes, nas mãos desses espíritos imundos, acessam a nossa alma. Então, nós temos gatilhos na alma, nós temos emoções na alma contrárias ao princípio de Deus, nós temos pensamentos, como que eu falo aqui, impulsos realmente, né? Gatilhos, tudo na nossa alma está acostumado com o acesso que os espíritos imundos tiveram. E agora você precisa conectar a sua alma ao Espírito de Deus. Isso é um processo de cura. Muitas vezes você precisa perdoar, muitas vezes você precisa pedir perdão,
Muitas vezes você precisa passar por um processo de deixar de falar certos assuntos, se portar de uma forma diferente no seu lar. Isso é um processo de cura. Por quê? Os espíritos imundos acessaram a sua alma. Ok? Então, esse é o acesso deles. Tá? Então, nessa questão aqui de possessão demoníaca, tá? São os espíritos imundos que acessam a alma de uma pessoa. Por isso que existe prisão na alma, né? Nós temos um livro sobre isso, os 4 elementos, libertando-se das prisões dimensionais, aonde eu falo que se um espírito imundo acessou a sua alma, né? A sua alma fica presa em uma dimensão espiritual, tá? E aí, para ter um processo de libertação, precisa ter o conhecimento disso. Então, se você é uma pessoa liberta, mas você sente que precisa trabalhar, né, nessa área de cura e libertação, leia esse livro, vai te ajudar, ok? Então, entendendo aqui, né, eu não gosto desse termo, tá, irmãos, que demônios são anjos caídos, mas é isso que é ensinado, né, hoje no seio da igreja. Então, para não dar muita informação para você de uma vez, vamos deixar dessa forma, ok? Como nós conhecemos demônios, o que são? Anjos caídos, ok? Estes não podem possuir ninguém. Eles influenciam, ok? Agora, os espíritos imundos, as almas deles podem sim possuir pessoas. E são esses os casos que a Bíblia e que tantas vezes nós vemos, né, acontecendo aí no âmbito da igreja, né? Isso acontece, uma possessão demoníaca, né, como é conhecido. Então, na verdade, não é nenhuma possessão demoníaca, né? É uma possessão somente, tá? Possessão dos espíritos imundos, tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos práticos aqui, para que você entenda isso de forma prática, tá? O que são esses espíritos imundos? A alma de seres caídos, a alma de descendentes de Caim e as almas, né, dos nefinis, dos seres que tinham o DNA de Caim e ainda o DNA de demônios, de anjos caídos, ok? Na sua essência. Então, eles eram maldosos. Aí eu vou te perguntar, esses seres, tanto descendente da serpente, né, filhos de Caim, tanto nefilins, você acha que eles obedeciam pai e mãe? Com a essência maligna correndo no DNA deles? Vocês acham que eles eram fiéis, né, à sua mulher? Podemos falar dessa forma? Você acha que eles falavam a verdade ou que eles mentiam? Você acha que eles eram seres limpos? Né? Você acha que a forma deles se relacionarem, né, sexualmente era uma forma... Eles conquistavam uma mulher, né? Pagavam um lanche para ela, levavam ela no restaurante, eram carinhosos, ou você acha que eles estupravam essa mulher? Né? Então, esses seres, obviamente, se moviam de uma forma maligna. Então, quando alguém está possesso, o que que significa? A alma dessa pessoa está aprisionada em uma dimensão espiritual. E o que está mandando na pessoa não é a essência dela, é a essência desse ser caído. A alma da pessoa está possessa, está dominada, ok? Por espíritos malignos. Tanto isso é um fato, irmãos, que geralmente, tá? Quando ocorre enterros, velórios, né? De pessoas que mexem com satanismo de forma profunda, com pessoas que mexem até com religiões africanas de forma profunda, geralmente tem alguma bizarrice nos velórios. Não sei se você sabe disso. Geralmente, uma cobra sai de dentro do coração da pessoa, uma cobra sai de dentro da boca dessa pessoa. Por quê? Não era a pessoa que estava ali, a alma dela estava dominada por um ser. Que seria esse? Espírito imundo. Ou espíritos imundos, se essa possessão é de legiões. Como é o caso do menino aqui que eu mostrei para vocês, que se encontrou com Jesus. Ok? Então, vamos compreender isso aqui. O que é uma pessoa que comete pedofilia? O que é a pedofilia? É uma pessoa
em estatura grande, ok? Um adulto, se relacionando ou abusando sexualmente de uma criança, um ser que é menor do que ele. Isso te lembra alguma coisa? Por que que existe a pedofilia? A pedofilia, na verdade, é uma pessoa que está em possessão maligna, em possessão de espíritos imundos. O espírito imundo que está sobre a alma dela está dominando o corpo dela, ok? Então, essa pessoa, na verdade, ela não tem poder sobre ela. O espírito imundo que está sobre ela faz o seguinte: eu estou num corpo. Como era o meu relacionamento quando eu possuía um corpo nos dias de Noé? Eu era um gigante e me relacionava com mulheres menores do que eu, ou com homens menores do que eu. Naquela época, com certeza, esses seres cometiam, né, o pecado de imoralidade sexual, tá? Do homossexualismo, de tudo, toda essa questão aí, ok? Então, a pedofilia é o espírito imundo que está na alma da pessoa, voltando a satisfazer os seus desejos da época de quando ele estava vivo. Ele era um gigante e se relacionava com mulheres menores. Agora, ele é um espírito imundo, está num corpo de um adulto e ele se relaciona com seres menores, crianças. Isso é pedofilia. O estupro, o espírito imundo, ele era um gigante, ele era maldoso e ele não pedia licença para se relacionar com alguém, ele simplesmente estuprava. Isso que é o estupro. A pessoa está endemoniada, certo? Pela possessão aqui do espírito imundo, e ela está sendo conduzida por esse ser na alma dela. Então, esse ser usa o corpo dela para satisfazer os desejos dele. Ok? Desonrar pai e mãe, sujeira em excesso. Você vai em lugares que tem muita sujeira, com certeza tem uma possessão ali. Por quê? Espíritos imundos, irmãos. Tá? Então, isso aqui são exemplos práticos para que você compreenda, tá? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu sei que é difícil nós falarmos isso, mas o lugar da igreja está, um dos lugares da igreja está, são nas penitenciárias, irmãos. Nós precisamos pregar para os pedófilos. Nós precisamos pregar para os estupradores. Nós precisamos pregar para os assassinos. É difícil nós falarmos isso, mas é isso que a Bíblia nos fala. Esse é um dos papéis da igreja. Por quê? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Que eles paguem, sim, socialmente, né, o crime que eles cometeram, mas que paguem salvos, que paguem libertos. Que o evangelho alcance eles onde eles estão. Esse é um dos papéis da igreja. Ok? Por quê? É uma questão espiritual, não social. É uma questão espiritual. Ok? Portanto, nós compreendemos o castigo de Deus aos descendentes da serpente. Lembra que nós estamos nesse assunto aqui? Tá? Castigo divino para os seres híbridos. Qual foi? Tirar o corpo deles, para que eles se tornassem almas penadas, tá? Esse assunto aqui é muito profundo, tá, irmãos? Muito profundo mesmo. A gente poderia se aprofundar muito aqui com vocês, mas não é o caso hoje, tá? Eu estou dando um fundamento aqui para vocês. Por quê? Nós estamos falando sobre a corrupção do DNA humano, tá? Como o Satanás faz para corromper o ser humano, ok? Talvez algum outro dia a gente fale e se aprofunde com vocês nessa questão aí, ok? Então, o castigo de Deus para os seres híbridos, para os filhos de Caim, para os nefilins, foi tirar o corpo deles e deixar eles apenas como almas, tá? Por isso que eles ficam caçando pessoas a todo momento para possuírem. Para quê? Para que eles possam ter um corpo novamente, ok? E isso é um juízo de Deus que vai durar até o dia do juízo final, tá? Nós vamos entender isso aqui no nosso módulo de Apocalipse. Como vai ser o juízo final, o juízo de Deus sobre esses seres.